O Ministério Público lançou ontem uma campanha de incentivo ao voto dos idosos. A promotoria especializada no assunto promoveu uma caminhada que contou com a participação de muita gente que não é obrigada, mas faz questão de votar. Maneco, como gosta de ser chamado, é o eleitor Emanuel Souza Ramos, de 95 anos. O idoso, mesmo não sendo mais obrigado a votar por causa da idade, não abre mão de exercer a cidadania. Eu comecei a votar aos 18 anos e até hoje, e até o último momento eu votarei, se Deus quiser. Mas a postura do seu Maneco é uma exceção. É que a partir dos 70 anos o voto é facultativo. E muitos deles acabam deixando de ir às urnas. Na última eleição, dos quase 700 mil idosos maranhenses, cerca de 70% não votou. Nós temos mais de 18% da população brasileira que é idoso, desse segmento importante, pessoas conscientes, portanto, com todo o know-how para fazer a boa escolha e decidir uma eleição. O Brasil já tem mais de 27 milhões de eleitores idosos. No Maranhão, o voto é facultativo para 300.901. Independente da idade, todos nós somos cidadãos. Então é importante se trabalhar essa perspectiva de discussão, de reflexão sobre a importância do voto de quem tem experiência e quem tem toda uma história de vida e de luta na nossa sociedade. Para conscientizar a melhor idade a exercer a cidadania, a Promotoria do Idoso realizou uma caminhada no centro de São Luís. A cada passo, com muita alegria, os próprios idosos convocavam não só os maiores de 60 anos, mas toda a população para ir às urnas nas eleições e votar com consciência. É importante que se diga que não desista, não desista. Enquanto você estiver saudável, com sua mente tranquila, exerça seu direito ao voto. Você, por ter mais tempo de vida, por ter mais experiência e ter mais inteligência do que os demais, compareça, até para que os jovens também se sintam estimulados. Assim como não deixa de votar quem não perdeu a oportunidade de participar da caminhada foi seu Maneco. Sabe o motivo desse envolvimento todo com as eleições? A única arma que o povo brasileiro tem é o voto. E por isso eu me debato para que todos votem e votem com consciência. Nós vamos continuar falando sobre a defesa do direito da pessoa idosa. Só para você ter uma ideia, apenas nos 6 primeiros meses desse ano, a Defensoria Pública do Estado registrou 587 casos de violência contra os idosos. Aqui no estúdio eu converso sobre esses e outros assuntos com o defensor público Cosmo Sobral, do Núcleo de Defesa da Pessoa Idosa da Defensoria Pública do Estado. Bom dia. Bom dia. Bom, esses números chamam a atenção realmente, é um número alto. A gente, comparado com o ano passado, ele ainda é menor em relação ao primeiro semestre do ano passado, totalizando aí o número de atendimentos, mas eles acontecem, esse número de atendimentos está restrito aqui à capital, não é? Isso, essa contabilidade aqui, ela é feita em relação à capital. Embora nós tenhamos esse centro, que é o Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, que é uma unidade da Defensoria Pública que presta esse serviço de acolhimento socioassistencial, muito para além do encaminhamento jurídico, e ele tem uma articulação, ele pretende ter uma articulação em nível estadual. Obviamente, por questão de estrutura, ainda, no momento se prioriza a capital e as cidades que compõem aqui a região metropolitana. Perguntei isso porque significa o seguinte: se a gente imaginar o estado do Maranhão com o tamanho que tem, nós teremos números aí com certeza bem maiores do que esses que foram divulgados até agora pelo núcleo nesse levantamento. Né? Sem dúvida. Isso a gente até compreende que há uma subnotificação, né? Porque existem várias formas de o poder público, dos órgãos que fazem o controle social, tomar conhecimento disso. A Defensoria é um deles, mas um dos principais é o Disque 100, por exemplo, cai lá direto na Presidência da República e eles repassam para nós. Pode tomar conhecimento através de denúncias, de reclamações na Delegacia do Idoso, no próprio Ministério Público. Existem órgãos da sociedade civil que estão articulados nessa rede nacional de defesa da pessoa idosa e que também levam ao conhecimento da Defensoria determinadas demandas, certo? Então, o que compreendemos? Embora seja um número alto, mas nós temos a impressão
de que esse número é ainda bem menor do que a realidade. Por isso que é importante comparecermos em espaços... Menor ou maior? Não, menor, quero dizer. Certamente as pessoas, nem todos os casos, são levados ao conhecimento do poder público, não é isso? Ou seja, então confirmada a subnotificação, não é? Uhum. Bom, nós vamos ver agora o balanço do primeiro semestre desse ano em relação aos tipos de violências mais denunciadas. Vamos ver? Esses números são oficiais, são números divulgados pela própria Defensoria. Olha só, os casos de maior registro: negligência, 88 casos só no primeiro semestre desse ano, violência psicológica, 53 e autonegligência, 45 casos. Qual a observação que o senhor faz em relação a esses números? Aliás, esses dados, quanto aos casos recorrentes, eles são comparados aos anos anteriores, né? A Defensoria divulgou também em 2017, por exemplo, e se mantém isso aí, a negligência em primeiro lugar. Né? Em primeiro lugar. Geralmente a negligência, que é aquela omissão do cuidador, do familiar, do parente, do responsável pelo idoso, é exatamente a maior incidência que tomamos conhecimento. Quando uma denúncia, uma reclamação é levada ao conhecimento da Defensoria, ela passa por um setor de triagem, por esse centro especializado, que tem uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, estagiários, um grupo qualificado de pessoas que fazem essa triagem, faz a verificação. Aí, constatado o tipo de violência, eles fazem uma abordagem totalmente específica. Se for necessário, ir à casa do idoso, vai à casa do idoso, emite um relatório, leva ao conhecimento da rede e, se tiver que tomar algumas medidas de natureza jurídica, passa para o defensor da área. Mas realmente o que constatamos é que a negligência, infelizmente, é a principal das violências. A negligência, é importante dizer, ela pode partir do responsável, do cuidador, mas também nós compreendemos a negligência na prestação de políticas públicas, né? A negligência parte do próprio poder público. Daí porque é importante projetos como esse que foi lançado ontem pelo Ministério Público, que é a Promotoria de Idosos da Capital, foi veiculado aí na matéria do início. Inclusive a Defensoria Pública é uma das parceiras. Por quê? Nós sabemos que no Brasil a população idosa só cresce. Estudos, estatísticas do IBGE demonstram que nas próximas 2 décadas o número de idosos no Brasil vai dobrar. Ou seja, em breve teremos o quê? A cada 4 pessoas, 1 será idoso. Nós precisamos de uma cidade preparada, de um ambiente preparado para acolher a pessoa idosa, certo? Isso envolve todos nós, a sociedade, poder público, exatamente. Enfim. Nós temos aqui um dado relacionado ao resgate de idosos no primeiro semestre desse ano, 2 casos com apoio do Ministério Público também, um no bairro Sol e Mar e outro no Saviana. E agora nós vamos ver os bairros com maior incidência de ocorrências denunciadas na Defensoria Pública no primeiro semestre. Vamos ver? Aqui na capital maranhense, os bairros com maior incidência, o Centro, bairro do São Francisco e também do Anjo da Guarda. Como é que a pessoa faz? Tem um telefone de contato, quem está nos assistindo agora, que quer fazer alguma denúncia, como é que deve proceder? Tem diversas formas. Se verificar que há uma violência física ou moral, ou aquela que está colocando a pessoa idosa em situação de risco imediato, ele pode levar logo ao conhecimento da autoridade policial, né? Tomar conhecimento, liga para o CIOPS, liga para o 190, se puder, procura a delegacia do idoso, e se não for assim tão imediato, pode formular uma denúncia até anônima, até sigilosa pelo 180, que é gratuito, que eles repassam para os demais órgãos que compõem a rede, a Defensoria toma conhecimento, ou pode, querendo, pessoalmente, procurar a Defensoria Pública lá na Rua da Estrela, número 421, no centro, das 8 às 17 horas, tem sempre uma equipe pronta para receber essas pessoas. Muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. De nada, nós temos uma satisfação em comparecer a espaços como esse, colocando a Defensoria Pública sempre à disposição da comunidade. Obrigado mais uma vez.